Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje temos mais uma vez o prazer de conversar com o Dr. Manuel Alberto, economista, consultor e partner da Bizcount, e com vasta experiência na elaboração de projetos de investimentos, que nos vai ajudar a compreender mais uma vez um tema de grande interesse para o mundo empresarial. O nosso foco hoje será a importância de realizar estudos de mercado para fundamentar decisões de investimento, especialmente no contexto dinâmico e imprevisível do mercado angolano. Vamos explorar como é que uma análise rigorosa pode garantir que os investimentos realizados gerem os resultados esperados. Como falei, o nosso convidado mais uma vez hoje é o Dr. Manuel Alberto, que é economista, consultor e partner da Bizcount. Dr. Manuel, mais uma vez, bem-vindo ao nosso podcast. Viva! Bom dia, boa tarde, boa noite e obrigado mais uma vez, José. Cá estamos para debitar os nossos argumentos sobre as diversas matérias relacionadas ao mundo dos negócios, ao ambiente empresarial, né? Sobretudo. Certo. É um prazer estar aqui sempre. O prazer é todo nosso, doutor. Doutor, o que são estudos de mercado e qual é o seu papel no processo de tomada de decisão para investimentos? Ora, José, eu antes de responder à sua questão, permita-me primeiro fazer um pequeno enquadramento que eu considero essencial e útil para, antes mesmo de adentrar no tema que nós vamos aqui analisar sobre o papel de estudo de mercado. Permita-me aqui fazer um breve enquadramento sobre um livro, o conteúdo de um livro de um autor chamado Roger Martin, que escreveu um livro com o título Design of Business, portanto é desenho de negócio, publicado em 2009, a versão original, e depois a versão traduzida, em português, foi traduzida em 2010. Ele introduz uma abordagem muito interessante sobre o processo de criação de negócios, né? Portanto, este autor, ele confronta dois pontos de vista do mundo, né, em termos de conceptualização de como é que os negócios devem ser geridos, como é que os produtos e serviços devem ser desenhados, né? Então, existe a chamada escolas de pensamento analítico, né? Portanto, ele confronta as duas escolas de pensamento sobre a forma de criar ou melhorar um produto ou serviço. E a primeira é a escola de pensamento analítico, né? Portanto, a primeira escola de pensamento que é representada por alguns dos mais respeitáveis, reputados teóricos e consultores de negócio, e que defendem que o caminho para a criação de valor não está em eliminar, digamos assim, para ser mais concreto, está em eliminar a obsoleta prática de utilizar instintos e sentimentos, né, e substituí-lo por uma estratégia baseada na rigorosa análise quantitativa. Portanto, está subjacente aqui o chamado pensamento analítico, né, de acordo com esta linha de pensamento. Depois, a escola oposta, que é a escola do pensamento intuitivo, não é? Ela dá maior primazia à criatividade, à inovação. Portanto, ela traz à luz o mundo da originalidade e da invenção. Certo. Ok? Portanto, são duas escolas que, na verdade, elas não são antagônicas, elas acabam por complementar-se. Então, esse Roger Martin, que escreveu o livro Design de Negócio, ela confronta essas duas visões e cria um modelo integrado de criação de valor, né? Em que qualquer ideia, qualquer negócio, qualquer processo de criação de um modelo de negócio, ela tem que estar subjacente a esses dois aspectos.
Primeiro, o pensamento analítico. Segundo, o pensamento intuitivo. Certo. Mas a componente intuitiva, que é o pensamento intuitivo, criatividade, ela sempre tem que ter uma base. A base é que são dados, informações. Então, o pensamento analítico acaba por se sobrepor, né, a este processo de criação de negócio. Okay? Pronto. Criação de negócio ou, sobretudo, tomada de decisão para a implementação de um negócio. Portanto, o que é um estudo de viabilidade, o que é um estudo de mercado, desculpa, é um processo de recolha de informações, né? É um processo de recolha de informações quantitativa e qualitativa para assessorar os empresários, o empreendedor, a tomar decisões de forma mais segura, né? É conhecer a fundo o ecossistema em que se quer operar, em que se quer entrar, seja macro, seja ela sectorial, para nos permitir identificar os fatores de riscos e tomarmos as estratégias adequadas em função tanto do meio em que o empresário pretende atuar, seja onde pretende, digamos, implementar um negócio ou uma atividade qualquer, seja ela com fins ou sem fins lucrativos. Portanto, o estudo de mercado permite, de alguma forma, obter informações úteis que nos ajudam a tomar as decisões sobre quais são as melhores alternativas em termos práticos de atuação dentro de um determinado mercado. Ok. E de que forma a análise ou o estudo de mercado reduz os riscos de um investimento? Bom, os estudos de mercado são fundamentais porque ela primeiro fornecem informações, como já fiz referência, portanto, informações sobre a dinâmica do mercado, da concorrência e das tendências de consumo, né? É uma análise que permite que as empresas também identifiquem oportunidades. Sim ou não? Bom, aqui já entra a questão sorte. A componente sorte é relevante, mas os grandes projetos estruturantes, quando o empresário quer fazer algo que de facto venha gerar resultados impactantes e ter alguma segurança da recuperação do investimento a ser feito, não é? É sempre importante que faça um estudo de mercado. Ok. Portanto, a probabilidade do negócio não vir dar certo, ela já é menor, quer dizer, diminui, atenua os riscos. Porque o estudo de mercado permite identificar quais são os fatores de riscos e, consequentemente, o empresário desenha ou projeta qual é a melhor alternativa dele implementar, né, conduzir o seu negócio, tendo em conta os fatores de risco que foram identificados a quanto da realização do estudo de mercado. Ok. Durante o processo de estudo de mercado, são vários fatores que são analisados. E um dos fatores aqui que eu gostaria de saber se é mesmo fator, por exemplo, de que modo a análise da concorrência pode influenciar as decisões do investimento? Bom, a análise da concorrência ela é crucial porque primeiro proporciona insights sobre as práticas do setor, né? Portanto, nós quando queremos entrar no mercado, vamos supor que quero entrar na restauração, ok? Para além do contexto macroeconômico, a minha análise, faz-se primeiro uma análise geral do contexto macroeconômico, obviamente, mas depois eu tenho que estreitar a análise para o meu setor, né? E aí, quando se analisa o setor, uma das componentes que se analisa, obviamente, é a concorrência, ok? Portanto, a análise da concorrência, ela configura-se como essencial, porque proporciona
insights, ideias sobre as práticas do setor, não é? As estratégias que os concorrentes adotam. Eu tenho que saber quais são as estratégias dos meus concorrentes, não é? E também ajuda a identificar as lacunas do mercado. Através do estudo do mercado, eu identifico as lacunas que o mercado tem, portanto, o espaço não preenchido, ok? E isso é um input muito importante para o desenho do meu modelo de negócio. Por outro, também a análise da concorrência, ela ajuda-nos a compreender o panorama competitivo, que ajuda a empresa a posicionar-se cada vez de forma mais eficaz, digamos assim, né? E também ajuda a identificar onde é que eu, como novo entrante no mercado, posso me diferenciar, não é? Seja através da melhoria da proposta de oferta, da proposta de valor que eu já tenho, que eu já defini, ou eventualmente oferecer um valor adicional em comparação com aquilo que os concorrentes estão a ofertar no mercado. Ok. Doutor, quais são os principais componentes de um estudo de mercado eficaz? Bom, o estudo de mercado deve incluir, primeiro, análise detalhada do ambiente econômico do país, né? Depois, um segundo elemento é a segmentação adequada do mercado-alvo. Tenho que segmentar o mercado, isso é estratificar, fazer uma estratificação, né, do público que eu quero servir. Depois, uma avaliação da concorrência, tem que fazer uma avaliação da concorrência, tal como já fizemos referência, e uma compreensão das preferências e comportamento dos consumidores. Também é um aspecto muito, muito crítico, né? Além disso, deve considerar, também como fiz referência, na sua questão anterior, deve considerar os fatores macroeconômicos que podem influenciar, o setor em que se pretende investir. Portanto, há um conjunto de fatores, de medidas macroeconômicas que, ao nível institucional, o governo pode adotar, que elas podem influenciar mais um setor do que o outro. Né? Por exemplo, há medidas que afetam mais o setor da indústria, há outras que afetam mais o setor da agricultura, agronegócio, etc. Então, é preciso identificar os fatores macroeconômicos que podem afetar mais o meu setor do que os outros. Portanto, esses são os componentes principais que um estudo de mercado deve contemplar. Já olhando para esses subsídios que o doutor acabou de dar, uma questão que não pode deixar de ser feita, a importância do estudo de mercado. A minha questão é, por que os estudos de mercado são tão importantes para o processo de um investimento? Bom, primeiro ele tem um fator de atenuar os riscos. Isso é a primeira coisa. Porque, veja, José, quando um empresário toma a decisão de investir num determinado setor, para exercer uma determinada atividade, produzir um bem ou oferecer um serviço, ele está a entrar dentro de um ecossistema em que já tem lá outros players, já tem lá outros fornecedores desse bem ou deste serviço, já lá estão. Portanto, se eu quero entrar na indústria de confeições, já tem outros, eventualmente já tem lá outros. Se eu quero entrar na indústria panificadora, já tem lá outros. Quero entrar numa indústria de produção de um produto qualquer, de consumo de massa, também já tem lá outros, Ora, se já tem lá outros, eu preciso saber se esses outros estão a servir bem o mercado, portanto o mercado, o público está satisfeito ou não. Então, o estudo de mercado me permite identificar a existência de oportunidades, das ameaças, não é? E quando falamos de ameaças, estamos a falar de riscos, né? Certo.
E uma vez na posse dessa informação, me permite elaborar a estratégia. Olha, o mercado está assim, para que eu possa me dar bem, para que eu tenha a chance de vir recuperar o meu investimento e ter lucro, tenho que entrar assim, tendo em conta as especificidades que o estudo de mercado identificou, ok? Sejam elas, digamos, informações quantificáveis, sejam elas variáveis qualitativas que o estudo pode incorporar. Todas essas informações configuram-se de extrema importância para a tomada de decisão. Portanto, esta é a importância de fazer um estudo de mercado, assim, de forma muito geral. O doutor falou em riscos. Quais são os riscos associados à falta de estudo de mercado antes de implementar um investimento, seja no setor do agronegócio ou da indústria? Quais são esses riscos, doutor? Olha, José, a ausência, portanto, a inexistência de um estudo de mercado, ela pode resultar primeiro em tomar decisões precipitadas, o que leva à realização de investimentos que não correspondem às necessidades do mercado. Primeiro, ou seja, você corre o risco de fazer um investimento para produzir um bem ou serviço de uma forma em que não é o que o mercado quer, eventualmente, ok? Mas você faz, então vais notar que as coisas não estão a ocorrer tal como era esperado, porque na verdade você está a oferecer um produto ao mercado desadequado com as necessidades do mercado. Essa é a primeira coisa, não é? Com a necessidade do mercado, ou porque você é um mercado já saturado, a oferta já é demais, é muita, não é? E você é só mais um entrante, portanto, vais notar que os resultados que está a obter não são satisfatórios, não está a ter lucro, o volume de venda é muito baixo. Por quê? Porque você simplesmente não fez o estudo de mercado para cautelar esta ocorrência. Portanto, esta é a primeira questão, né? E isso, qual é a consequência? É gerar prejuízos financeiros, portanto, e comprometer a sustentabilidade do próprio negócio. Okay. Portanto, essa é a consequência. Okay. Olhando para o mercado angolano, durante o estudo de mercado, as oscilações cambiais também podem influenciar de uma forma positiva ou negativa para a implementação de um investimento? Não percebo a questão? Olhando para o mercado angolano, as oscilações cambiais Sim. podem, como posso dizer, podem influenciar, neste caso, durante a realização de um estudo de mercado, as oscilações cambiais podem influenciar na implementação ou não de um determinado investimento? Sim, e de que maneira, José? Porque veja, o estudo de mercado consiste em analisar o ambiente macro e o ambiente sectorial. Ok. Quando se fala do ambiente macroeconômico, estamos a falar de inflação, taxa de juro, taxa de câmbio, emprego ou desemprego, portanto, taxa de crescimento do produto interno bruto. Portanto, isto é uma análise macroeconômica, ok? Depois entra-se no ambiente, na análise sectorial, né? Uma análise mais estreita do meu setor em que eu pretendo investir. Ora, a taxa de câmbio é uma componente, uma variável macroeconômica e ela é um indicador crítico para a nossa realidade, sobretudo, porque nós, somos uma economia petrodependente, não é? O que faz com que a alteração do preço do petróleo no mercado internacional, ela impacta imediatamente o mercado cambial, porque contrai, digamos assim, a oferta de moeda estrangeira, seja lá euros, dólares, libra, etc. Não é? Ora, considerando que somos um país importador, não só de bens de consumo final, mas também de matérias-primas, né, de insumos, é óbvio que, em função da minha atividade,
a alteração do câmbio altera significativamente a minha estrutura de custo. Ok. Ok? Portanto, então, o estudo de mercado, aí está. O estudo de mercado também permite identificar o nível de exposição ao risco cambial da minha atividade. Sim. E, consequentemente, adotar as estratégias de mitigação deste risco. E de que forma a imprevisibilidade do mercado angolano pode influenciar a necessidade de estudos de mercado? Olha, o mercado angolano é caracterizado por diversas incertezas, primeiro. E a primeira são as flutuações econômicas, que já fiz referência. Certo. Portanto, a nossa economia está ancorada à oscilação do preço do petróleo. Portanto, um empresário atento tem que saber o nível de sensibilidade da sua atividade a essas alterações. Como é que a alteração do preço do petróleo impacta, né? Impacta a minha atividade, né? Qual é o nível em termos de... Faz análise de sensibilidade, de impacto, ok? Portanto, primeiro são as flutuações econômicas, depois temos problemas relacionados com alterações regulatórias. Ok. Também é uma situação presente no mercado angolano, há alterações quase que sistemáticas da legislação, sobretudo ao nível da política fiscal, né? Olha que nós, por acaso, nesse momento estamos numa fase de transição de impostos de rendimento cedulares, que é IRT, imposto industrial, etc., IAC, para um modelo único, um sistema único, em que poderá surgir o IRPC, que é Imposto de Rendimento de Pessoas Coletivas, e o Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares. Okay. Quer dizer, é uma alteração estrutural, okay, que vai ocorrer no mercado. E isso cria constrangimento em termos de ambiente de negócio. Sim. Já tivemos, por exemplo, problemas com a introdução do IVA, que pronto, está ligeiramente ultrapassado, mas ainda constitui um grande desafio, né? Portanto, as alterações, as flutuações macroeconômicas e as alterações regulatórias são os fatores mais marcantes para aquilo que é a realidade angolana e que implica, de facto, os empresários estarem a fazer regularmente uma análise de mercado. Portanto, realizar estudos de mercado permite que as empresas se mantenham, primeiro, informadas, né, sobre essas mudanças, sejam elas flutuações econômicas como alterações regulatórias, né, e permite que eles ajustem. Ao estarem informados, isso vai fazer com que eles ajustem as suas estratégias ou os seus investimentos de forma a minimizarem os riscos e aproveitarem as oportunidades que, eventualmente, essas mesmas alterações possam trazer. E como as empresas podem integrar os resultados dos estudos de mercado na sua estratégia de investimento? Olha, uma questão interessante. Os resultados dos estudos de mercado devem ser primeiro utilizados como base para a elaboração de um plano de investimento. Portanto, qualquer plano de investimento tem que estar subjacente como instrumento de apoio para a tomada de decisão um estudo de mercado feito. Esse é o primeiro elemento, o primeiro fator crítico. Depois, isso deve incluir que é a definição de objetivos, a fixação de metas, a alocação de recursos, não é? E o desenvolvimento de estratégias de mitigação de risco. Ok? E para garantir que o investimento esteja alinhado com a realidade do mercado. Portanto, esta é a importância e a vantagem principal. Não é? Portanto, a empresa está a implementar o seu investimento com base à realidade do mercado. Porque ele fez o estudo e o estudo deu-lhe indicações de qual deve ser a melhor decisão a tomar, a melhor estratégia, a melhor medida estratégica para fazer face a essas mutações, né, que nós já fizemos referência na sua questão anterior. E pode dar exemplos de setores em Angola onde a realização de estudos de mercado é particularmente relevante?
Bom, olha, a princípio todos os setores são importantes e necessário que antes de tomar qualquer decisão faça-se um estudo de mercado. Mas nós podemos focar aqui o setor da indústria transformadora, sobretudo a nível de processamento de alimento, os serviços, né? E destacaria aqui os serviços imobiliários, que tem a ver com construção de casas, né? Venda e construção de casas. O serviço financeiro, né? Nós temos em Angola um déficit de produtos financeiros para determinados segmentos da população. Portanto, esses setores enfrentam maiores desafios, né? Maiores desafios. Mas também poderia apontar aqui a indústria de confecções, né? Se eu quiser montar uma fábrica de roupas, eu tenho que saber qual é o estilo, os gostos dos angolanos, né? O corte, tenho que saber qual é o corte preferível e também ver se de facto o angolano tem cultura geral sobre estilo, sobre moda, né? Conhecer a autoestima do angolano, as preferências dele em termos de indumentária. Então, tem que fazer um estudo, um estudo de mercado. Aí já é onde entra a importância de compreender o perfil do consumidor. Okay. É através de um estudo de mercado, percebe? Então, certo. Mas o setor imobiliário, sobretudo, porque nós temos Angola é um país com uma densidade demográfica muito grande, muito grande bom, não diria densidade demográfica, pronto, comparando com o espaço territorial, nós não somos assim tanto, né? Mas em termos de as famílias, né? O número de agregado de familiares, né? Portanto, nós somos um povo em que uma família pode ser constituída por 8 membros, por 5, por 6, 7, exatamente, que precisam de uma casa, né? De uma casa maior, um T4, eventualmente um T5, né? E como o setor de imobiliário é um setor potencial para Angola, eu devo lhe dizer que é um setor que tem um grande potencial para crescimento. Então, é bom que os promotores, né, os investidores nesse setor façam sempre estudos, no sentido de, primeiro, ver como é que está a evolução estrutural, né, do agregado familiar em Angola, para fazerem ofertas de casas adequadas, de facto, a essa realidade, né? O setor financeiro, nós temos, como disse, escassez de produtos financeiros, né? Flexíveis, sobretudo em função da estrutura de rendimento de Angola, e também um setor que precisa trabalhar muito na definição de pacotes de financiamento, né? Para fazer face às necessidades das pessoas, seja de habitação, de chamados bens duráveis, né? Bens duráveis, estamos a falar de casa, de carro, até móveis de casa, né? Nós em Angola temos um caso muito atípico, que tu não vês isso noutros espaços geográficos do mundo, que compramos carro a pronto pagamento, compramos um televisor a pronto pagamento, quer dizer, noutros países não, noutros países até você que se quiser comprar um computador, pode fraccionar em 10, 20 prestações. Todos os bens que custam acima de 1.000 euros, de $1.000, né? Elas não podem, nos outros países raramente alguém, sobretudo a população, de forma geral, paga esse bem a pronto pagamento, né? Então, o setor financeiro tem um grande espaço aqui de exploração, no sentido de criar pacotes, produtos financeiros adequados
àquilo que são as idiosincrasias culturais, sociológicas da Angola, né? Portanto, estes são, a realização de estudos de mercado nessas áreas que eu fiz referências, eu acho que é vital para entender as necessidades locais e a viabilidade de produtos novos que possam ser introduzidos, para garantir também que os investimentos sejam sustentáveis e lucrativos. Ok. E em que medida a avaliação das tendências de mercado contribui para a sustentabilidade de um investimento a curto, médio ou até mesmo a longo prazo? Em que? Não percebo, acho que não. Em que medida a avaliação das tendências de mercado contribui para a sustentabilidade de um investimento a curto, médio ou até mesmo a longo prazo? Olha, é uma questão muito interessante, José. Veja, há produtos e serviços que entram numa fase de obsolescência, né? muito rápido. Okay. E sobretudo hoje já não estamos, não diria com a emergência das tecnologias, nós já estamos na fase das tecnologias, em que entra constantemente, está sempre a surgir produtos e serviços disruptivos, né? Disruptivo no sentido de que tornam os produtos ou serviços anteriores obsoletos. Né? Obviamente, os empresários têm que ter presente esta realidade. Eu, quando entro num setor, produzo um serviço, um produto, né, ou presto um serviço, tenho que saber, de facto, qual é o nível em termos de intensidade de obsolescência que este produto pode ter, né, se entrar um produto mais competitivo, ou um produto inovador, exatamente. Eu tenho que estar, daí a necessidade de estar vigilante, né? O empresário tem que estar vigilante. Qual é o nível de exposição em termos de obsolescência que o meu produto tem, né? É rápido, é de um horizonte de curto, de médio prazo ou longo prazo. Eu tenho que fazer esta análise, de facto, José, ok? Porque há produtos, tu sabes, todos os anos está a se lançar, há marcas que lançam novo produto todos os anos, ok? Porque ele está a fazer, primeiro, está a antecipar as ações dos concorrentes ou está a seguir o que os concorrentes estão a fazer, para que o produto dele não fique, a marca, o produto não fique atrás, então ele faz a mesma coisa, né? Por isso é que nós vemos o iPhone, né? A Apple está sempre a lançar produtos em cada ano. A cada ano, novo modelo. Certo. Ok. Primeiro é para assegurar a sua posição no mercado. Segundo é para, digamos assim, antecipar as jogadas dos seus concorrentes, para que ele mantenha o seu posicionamento dentro do mercado. Isso obriga sempre os seus consumidores a cada ano procurarem sempre pelo novo equipamento. Exatamente. Então, esta é uma questão crítica, José. De facto, é saber se o meu produto... Eu posso estar relaxado, dizer, olha, o meu produto é estável em termos de inovação, não há, digamos assim, perspectiva de, num prazo mínimo de 5 anos, entrar um produto novo. Aí posso ficar aparentemente tranquilo, porque não estou muito, digamos, não estou muito exposto ao risco, né? Se assim se pode dizer. Mas é uma análise que um empresário tem que se fazer sempre. Qual é o nível de exposição em termos de ser ultrapassado, sofrer um impacto, porque vai entrar um produto novo, um serviço que vai criar disrupção no meu. Portanto, isto tem que fazer a chamada análise de tendências, né? E o estudo de mercado pode incorporar esta análise, okay? E o que pode me dar a percepção de que, olha, eu tenho que inovar, porque dentro de 2 ou 3 anos temos que ter um produto novo, tendo em conta aquilo que a análise de tendência nos diz. Outro aspecto muito importante, José, sobretudo
os empresários que atuam no setor de produtos alimentares, produtos de consumo, Certo. ok? Tem que estar atento às notícias lançadas por grandes laboratórios internacionais e até os relatórios da Organização Mundial da Saúde, OMS. Porque, há quem gosta muito, por exemplo, de feijão, Sim. mas de repente surge o meu produto, ou seja, não digo quem gosta, portanto, a quem o produto dele, o serviço dele é o produto que ele comercializa, por exemplo, é feijão. Só para dar um exemplo. Certo. Para todo mundo gosta de feijão, né? O feijão até é um produto que dizem que tem ferro, enfim, tem lá proteínas que fazem bem ao organismo, né? Tem ácido fólico, qualquer coisa assim. Ok. Mas se de repente, em função dos estudos que vão sendo feitos, surgir uma notícia que diz que comer feijão por excesso, né, cria um problema de disfunção no órgão vital A, B e C, quer dizer que você, a partir daquele momento, quando essa notícia se propagar, as pessoas vão deixar, por efeito psicológico, as pessoas vão deixar de procurar o feijão, por exemplo, você está percebendo, né? Então, nós estamos numa fase em que as pessoas estão muito preocupadas com manter a sua performance física, né? Seu feeling, enfim, então querem comer bem, querem evitar coisas que engordam, coisas que criam eventualmente efeitos colaterais no seu organismo. Temos hoje as chamadas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, etc. Então, todas as comidas que causam colesterol, que criam gordura, enfim, então vão tendo cada vez pouca procura. Daí a necessidade das empresas que produzem ou fornecem esses serviços terem processos ou procedimentos de processamento que faz com que aquelas substâncias que criam esses efeitos colaterais sejam, digamos assim, diminuídas. Eu posso dizer, olha, o meu óleo não tem colesterol, a gente tem visto, né? Sim, sim. Tem visto nas etiquetas. Mas tudo isso é um processo que resulta de uma análise feita, de um estudo de mercado feito. Portanto, o estudo de mercado, ela, em função do setor em que nós vamos atuar, pode incorporar mais determinados elementos do que outros, né? Mas é um instrumento extremamente importante para quem está no mundo dos negócios. Ok. Como os estudos de mercado podem auxiliar na definição de preços e estratégias até mesmo de posicionamento? Olha, obviamente um dos elementos que o estudo de mercado dá é precisamente questões relacionadas a preços. Olha, aqui vou fazer referência a uma questão de um tema que nós iremos abordar eventualmente nos episódios a seguir, que tem a ver com as componentes da estratégia de negócio, né? Uma estratégia de negócio, ela incorpora 3 componentes essenciais. Primeiro é o posicionamento, depois temos o posicionamento, temos o trade-off e depois sinergia, né? O posicionamento consiste em quê? É quando a estratégia procura criar uma posição, quer dizer, o empresário precisa criar, alcançar uma posição única. E esse posicionamento se dá de várias formas. Posicionamento com base em preço, com base em variedade, ou com base, por exemplo, a serviço pós-venda, né? Portanto, o posicionamento, na verdade, é elementos que eu integro dentro do meu modelo de negócio e que cria diferenciação em relação aos concorrentes. Okay? E eu, quando faço um estudo de mercado, obviamente identifico esses elementos. Se eu identificar que o cliente, o meu público-alvo é sensível ao preço, quer dizer que eu tenho que adotar uma estrutura de produção que consiste na otimização de custos para que eu tenha um produto final a um preço mais competitivo em relação aos concorrentes. Mais aceitável, sobretudo. Exatamente. Mas isso, o estudo de mercado que eu faço é que tem que me dizer isso. Dizer que, olha, o preço até não é problema. O que mais interessa ao consumidor é o design. Por exemplo, é o design.
ok, estão dispostos a pagar qualquer preço desde que seja um design assim mais chamativo. Exatamente. E o outro pode dizer, não, olha, o que mais chateia, o que mais cria desconforto nos clientes, nos consumidores é, por exemplo, o serviço pós-venda. É quando eu avario, as manutenções, né, que tem que fazer, o desembolso de valores, se a garantia passou, dentro da garantia o produto apresentar determinadas dificuldades, ok? Portanto, o estudo de mercado, sim, dá-nos este elemento, né, da componente mais sensível, e é ali onde nós vamos alocar todo o nosso esforço no processo de concepção do nosso modelo de negócio, para então assegurar o nosso posicionamento, né, dentro do mercado, ok? Então, sim, o estudo de mercado proporciona esse elemento, claramente. Doutor, já para terminar esta nossa conversa, que conselhos daria às empresas que estão a considerar realizar investimentos sem um estudo de mercado prévio? Olha, primeiro devem reconsiderar esta abordagem de ignorar esse elemento, porque podem estar a cometer erro. Portanto, o meu conselho é que seria que reconsiderassem essa abordagem, porque de facto as pessoas muitas vezes ignoram esses elementos, e nós, a maior parte dos problemas que os nossos empresários enfrentam, José, na verdade decorre mesmo do facto de ignorarem esses princípios, esses instrumentos básicos. Por isso é que, pronto, isso já virou como uma canção para mim, que o meu objetivo, eu como economista e como consultor, obviamente, é de ajudar os empresários a conferir algum nível de cientificidade na gestão dos negócios. Porque devo lhe garantir que isto vai evitar muita coisa mal ao nível do ambiente de negócio, e vai melhorar também, poderá melhorar significativamente a dinâmica empresarial em Angola, e com todos os efeitos que isso tem na criação da criação de riqueza, criação de postos de trabalho, criação de rendimento para as pessoas, e assegurar o crescimento econômico. Portanto, é importante que os empresários adotem de facto esses instrumentos. Não é algo que dá muito trabalho. Obviamente pode exigir algum investimento em termos de recursos financeiros, mas é um investimento que vale a pena incorrer, porque evita muitos dissabores. Em Angola muitas empresas vão à falência, e às vezes o empresário vive um estresse, por faltação de um pouco de organização, de sistematização dos processos. E o estudo de mercado ajuda, de certa forma, a mitigar esses elementos. Portanto, eu disse na sua pergunta anterior sobre aquilo que são as componentes de uma estratégia, né? Primeiro é o posicionamento, depois é o trade-off, porque significa que trade-off tem a ver com custo de oportunidade, porque o empresário depara-se com uma multiplicidade de questões que ele precisa fazer a escolha, e tem que ter a capacidade de excluir o que é que deve fazer, o que é que não deve fazer, ok? Depois tem um outro elemento que é a sinergia. Portanto, a estratégia implica articular e criar sinergias, né, entre atividades dentro da empresa. Portanto, é preciso articular aqui o marketing com a área comercial, o marketing com a área financeira, tem que articular a área operacional, né, os desafios relacionados com a área operacional, com os recursos humanos. Então, e ignorar a importância de um estudo de mercado pode levar a decisões falhas, né, decisões erradas e perdas financeiras. Portanto, por isso é que o estudo do mercado é como se fosse matéria-prima para o empresário
tomar decisão. Portanto, é imprescindível que as empresas investam tempo, investam recursos na realização desses estudos de forma muito rigorosa, porque isso não apenas aumenta a probabilidade de sucesso, né, como já fiz referência, mas também contribui para um ambiente empresarial mais saudável, mais sustentável, né, de forma geral. E assim teremos, de facto, uma classe empresarial com capacidade de competir com os seus pares estrangeiros que vêm em Angola, aqui certamente no âmbito do investimento de direitos estrangeiros, né? Okay. Muito obrigado, doutor. Obrigado por este momento, por mais uma vez nos deixar subsídios de grande valor. Obrigado, José. Estamos aqui sempre para debitar os nossos argumentos de valor. Ok. Nós terminamos assim mais um episódio do nosso podcast, do nosso BizTalk. Tivemos, como sempre, o nosso convidado habitual, o Dr. Manuel Alberto, que é consultor, media partner da BizCount, ele que falou sobre e deu grandes subsídios. O Dr. Manuel tem uma vasta experiência na elaboração de projetos que nos fez compreender mais uma vez este tema de grande interesse para o mundo empresarial. O nosso foco também foi a importância crucial de realizar estudos de mercado para fundamentar decisões de investimento, especialmente no contexto dinâmico e imprevisível do mercado angolano. Exploramos também como é que uma análise rigorosa pode garantir que os investimentos realizados gerem os resultados que qualquer companhia, qualquer empresa possa pretender. Nós temos encontro marcado para o próximo episódio do BizTalk. Por isso, mantenha-se do outro lado e acompanhe as grandes novidades do mercado angolano. Até lá.